Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula, a aula 4. Já estamos juntos aí há quase um mês e eu tenho certeza que você já aprendeu muita coisa bacana. A aula de hoje é uma aula muito importante e também vai te permitir ter um conhecimento mais aprofundado sobre a plataforma que você vai trabalhar. É importante que qualquer plataforma, qualquer rede social que você deseje gravar ou seguir ou trabalhar com ela, é necessário que você conheça suas regras, suas políticas. Então, a aula de hoje é justamente sobre isso. Eu sei que geralmente quando a gente pensa em regras, quando a gente pensa sobre políticas, é algo que até parece ser meio chato, né? Meio maçante. Porque aquela coisa pode ou não pode, que eu devo fazer ou não. Mas eu prometo pra vocês que a aula de hoje vai ser muito light e que você vai entender tudo sobre como o YouTube funciona e quais são as suas regras básicas. Mas primeiro a gente precisa responder a seguinte pergunta: por que o YouTube possui regras e políticas e por que é importante respeitar estes termos? O que acontece é que o YouTube tem dois objetivos como empresa. O primeiro deles é ganhar dinheiro, óbvio. Como qualquer empresa, o YouTube quer ganhar o máximo de dinheiro que ele possa ganhar. E também o YouTube como plataforma tem o objetivo de linkar os vídeos certos às pessoas que o acessam. Então é importante que o YouTube saiba recomendar vídeos para as pessoas, porque é isso que realmente faz a plataforma crescer. Quanto mais vídeos legais a pessoa que está acessando o YouTube descobrir, mais tempo ela vai ficar na plataforma, mais tempo ela vai ficar acessando o site e, consequentemente, mais dinheiro o YouTube irá ganhar. Então é importante que você saiba que estes são os objetivos principais do YouTube: ganhar dinheiro e recomendar vídeos de forma correta. Mas para que isso ocorra, o YouTube deseja que os vídeos sejam adequados a qualquer tipo de público. Então, se uma criança for acessar o YouTube, se um adulto, se um idoso for acessar e ver os vídeos, esse vídeo tem que ser adequado para todos. Imagina a quantidade de pessoas que acessam o YouTube diariamente. Imagine a quantidade de perfis diferentes. Você tem desde uma criancinha que assiste lá Peppa, até um adulto, até um jovem. Então é muita gente. E para que o YouTube consiga recomendar os vídeos e garantir que todos aqueles vídeos se encaixem na plataforma, é necessário que você siga algumas regras e algumas políticas. Outro motivo importante está relacionado ao crescimento do seu canal e também à quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Se você quer ter um canal que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai se tornar famoso, é necessário que você siga as regras da plataforma, porque somente dessa forma o YouTube vai permitir que você cresça lá dentro. O YouTube não quer, por exemplo, uma pessoa que infringe direitos autorais, uma pessoa que posta um conteúdo, por exemplo, que não está de acordo com suas diretrizes. O YouTube, na verdade, é o contrário. Ele quer que pessoas que não seguem as suas regras saiam da plataforma para que dessa forma tenha espaço para aqueles que querem seguir todas as diretrizes, que querem seguir as políticas adotadas pelo site. E vale lembrar que apenas canais que seguem as políticas do Google AdSense e também as diretrizes do próprio YouTube é que podem ser monetizados. Então, o que acontece? Se você não seguir as regras do YouTube, mesmo que seu canal seja muito grande, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Então imagina que chato se você criasse um canal, começasse a postar vídeo, de repente esse canal tá atingindo milhares de pessoas, e aí chega num ponto que o YouTube descobre que você está infringindo direitos, está infringindo regras e derruba o seu canal, exclui ele. Seria muito chato, tenho certeza que você ia ficar muito chateado e tenho certeza que você não quer que todo o seu trabalho, todo o seu esforço seja jogado no lixo. Então é importante que você conheça as regras do YouTube e que você as siga para que seu canal cresça, se desenvolva e que você fique sem nenhum problema, sem nenhuma preocupação. Engana-se você que pensa que as pessoas que infringem direitos no YouTube não sofrem consequências. Existem diversos tipos de consequências que o YouTube aplica a canais que não seguem as suas diretrizes. Eu vou citar algumas para vocês e depois vocês podem consultar aqui um artigo que vai ter tudo detalhado. Uma possível consequência é o seu canal perder a monetização, ou seja, os anúncios param de ser vinculados no seu vídeo, então mesmo que você tenha um vídeo com milhares de visualização, você não vai conseguir ganhar dinheiro com isso. Outra possível consequência é os seus vídeos não chegarem na barra do em alta, então você sabe aquela aba no qual os vídeos mais populares ficam posicionados? Se o seu canal infringe direitos autorais, o seu canal é suspenso daquela página, o que pode prejudicar o seu próprio crescimento. E se você cometer um erro que seja constante, então imagina que você está sempre infringindo direitos autorais, sempre você está fazendo coisas que o YouTube não recomenda, isso pode gerar sérias consequências para você, ocorrendo até mesmo na exclusão dos seus vídeos ou do seu canal. Então, em casos mais graves, o YouTube pode suspender a sua conta ou excluir o seu canal. Então agora que a gente sabe a importância de seguir essas diretrizes e também quais são as suas possíveis consequências, está na hora de eu falar para vocês quais são essas regras. Então a primeira política é a de assédio e bullying virtual. Para ficar mais fácil explicar para vocês, eu vou ler o que está presente no próprio artigo lá do YouTube
sobre o que é esta política. Então vou pegar minha colinha aqui para ajudar. Não é permitido conteúdo ou comportamento destinado a assediar, ameaçar ou intimidar terceiros de forma mal intencionada no YouTube. A política é aplicável a vídeos, descrições, comentários, transmissões ao vivo e qualquer outro produto ou recurso do YouTube. Primeira coisa, quando eu estou falando de política, muitas vezes a gente pensa que isso é aplicável apenas num vídeo. Mas o que acontece é o seguinte, as políticas e diretrizes do YouTube se aplicam a tudo que envolve o site, a tudo que é a plataforma, seja desde o comentário até você que vai gravar o vídeo falando com a câmera. Então é importante que você tenha essa noção. Políticas e regras se aplicam a tudo dentro do YouTube. Mas vamos continuar. Então, tipos de conteúdos que se encaixam como assédio ou bullying virtual. Conteúdos que revelam informações pessoais de alguém, conteúdo postado com a intenção de humilhar alguém, comentários ofensivos sobre a pessoa, conteúdo que incita outros a assediar ou a ameaçar indivíduos dentro ou fora do YouTube, conteúdos de sexualização indesejada, sem o consentimento do outro, conteúdo que mostre o comportamento abusivo ou ameaçador contra menor ou contra alguém sem habilidade de defesa. Esses apenas são alguns tópicos que se enquadram dentro dessa política, mas é importante que você tenha essa visão geral. A política de assédio e de bullying virtual é algo que realmente o YouTube tem batido na tecla para lutar contra, pois o seu vídeo ele tem que ser acessível a todos os tipos de pessoa. Então imagina que o seu vídeo será acessado por 1 milhão de pessoas, cada uma com um perfil diferente. Então o YouTube realmente quer garantir que aquilo que você está produzindo não machuque ninguém, que as pessoas se sintam bem ao acessar o seu vídeo, ao acessar o seu canal. Então é muito importante que você preste atenção nisso. A próxima política é a política de discurso de ódio. Eu vou dar um exemplo prático para vocês saberem o que é um discurso de ódio. Imagina que eu sou um corintiano e eu gravo um vídeo zoando a torcida do Palmeiras. Só que ao invés de eu fazer um vídeo apenas fazendo piadas, às vezes caçoando porque o Palmeiras perdeu, eu começo a gravar o vídeo falando pra galera bater em palmeirense, pra galera atropelar um palmeirense, falar qualquer coisa que realmente incite o ódio das pessoas, aí sim eu estarei infringindo esta política. Então, olha o que o YouTube diz sobre isso. O discurso de ódio não é permitido no YouTube e será removido todo o conteúdo que promova violência ou ódio contra pessoas ou grupos com base em qualquer uma dessas características: idade, deficiência, etnia, gênero, nacionalidade, raça, status de imigração, religião, sexo e orientação sexual. Então, é proibido você publicar qualquer tipo de vídeo no YouTube com o objetivo de incentivar a violência contra pessoas ou grupos com base nas características mencionadas acima, ou desumanizar pessoas ou grupos ao chamá-los de sub-humanos ou compará-los a animais, insetos, pragas, doenças ou qualquer entidade não humana. Então tudo que você fizer que vai denegrir ou que se encaixa dentro disso está infringindo uma política do YouTube. Então tome muito cuidado com discursos de ódio. Às vezes a pessoa fala sem pensar, achando que é uma piada, achando que vai ser engraçado, mas isso pode ferir o próximo. Então é importante que desde já você tenha essa consciência de que é importante não ferir essa política. Política sobre falsificação de identidade. Lembre-se sempre que o YouTube diz a respeito de originalidade. YouTube e ser original são duas palavras que combinam. Então é proibido que você crie qualquer tipo de conteúdo que vise imitar ou falsificar a identidade de alguém. Como assim, Alan? Conteúdo criado com o intuito de falsificar a identidade de uma pessoa ou canal não é permitido no YouTube. Além disso, o YouTube aplica os direitos de proprietários de marcas registradas. Canais ou conteúdos que causem dúvidas sobre a origem do produto e serviços anunciados também não são permitidos. Eu ainda vou falar para vocês um pouquinho sobre direitos autorais, mas é importante que você saiba que isso é uma política, então seja original. Então, como eu sei que é muitas regras, eu vou passar de forma mais rápida para vocês e depois eu vou te indicar que você faça uma leitura desse conteúdo. É muito importante, tá? Isso vai te ajudar, eu vou deixar aqui no material de apoio, mas eu vou explicar de uma forma mais dinâmica. E as mais importantes eu vou dando os detalhes. Então, uma política também que o YouTube tem é a política de armas de fogo. É proibido qualquer vídeo que incentive o uso ou a venda de armas de fogo. Então, o YouTube não recomenda que isso seja feito na plataforma. Outra política importante, política de nudez ou conteúdos sexuais. É extremamente proibido postar qualquer tipo de conteúdo que envolva nudez
ou conteúdos que sejam de cunho pornográficos. Então, seja através de links, seja através de postagens, de comentários, de thumbnails, de conteúdo, tudo isso é extremamente proibido e o YouTube vai aplicar consequências em canais que infringem esses direitos. Então é importante que você não faça isso. Políticas de conteúdo violento ou explícito. Então qualquer tipo de conteúdo que envolva violência ou que seja uma violência de forma explícita. Então imagina que a pessoa coloca lá um vídeo de alguém batendo no outro e dá pra ver saindo sangue, enfim, coisas desse tipo, também são proibidas no YouTube. O YouTube também possui diversas regras muito bem definidas a respeito da segurança infantil dentro da plataforma. Então não é permitido exibir no YouTube conteúdo que coloca em perigo o bem-estar emocional e físico de menores de 18 anos. Então não pode conteúdos no YouTube que envolvam sexualização de menores, ou exploração, ou ainda atos nocivos e perigosos para esta faixa etária. Ou ainda conteúdo familiar enganoso, então imagina que você promete uma coisa e às vezes não vai cumprir aquilo através de um vídeo voltado para o público infantil, ou o bullying virtual e o assédio envolvendo menores. E aí você pode estar falando, poxa Alan, quanta regra, vai ser impossível criar vídeos para o YouTube, eu não vou conseguir gravar nada, colocar nada. Não, fique tranquilo. Pode parecer um pouco difícil, mas na verdade tudo isso que o YouTube expõe pra gente é para nos ajudar a ter uma plataforma melhor, uma plataforma que mais pessoas assistam e que façam os canais crescerem. Então é importante que você siga tudo isso e também que você entenda que tudo faz parte de um contexto. Imagina que você faz um vídeo, por exemplo, comentando sobre a anatomia do corpo humano. Então é claro que você pode colocar imagens ilustrando o que você está falando, afinal é um vídeo educativo. Só que tudo faz parte de um contexto. Existem pessoas que pegam realmente esses conteúdos para infringir as políticas e existem conteúdos que se enquadram dentro dessas políticas, mas estão contextualizados em um vídeo que não infringe as políticas. Então tudo depende do ponto de vista e depende do contexto, mas é importante que você seja original e que você respeite essas regras. E o YouTube, além de suas regras, também utiliza diversos artifícios para tornar a plataforma mais adequada aos seus tipos de público. Um exemplo disso é o YouTube Kids, que eu vou contar um pouquinho a história para vocês e falar também sobre restrição de idade. A plataforma do YouTube criou em 2015 um aplicativo com uma versão do serviço voltada para crianças, com seleções curadas de conteúdo, recursos de controle dos pais e filtragem de vídeos que não são considerados apropriados para o público-alvo. O YouTube Kids está dividido em 4 seções: shows, com diversos programas infantis, música, aprender, com conteúdos educativos, e explorar, em que podem se ver os melhores vídeos. Além disso, existe um motor de buscas para introduzir as palavras-chave que lhe interessam em determinados momentos. Ou seja, as palavras que serão destacadas no YouTube Kids são palavras que estão voltadas para o público infantil. Pelo aplicativo do YouTube Kids, os pais ainda podem definir o tempo máximo de uso do aplicativo. E por que aplicativos como o YouTube Kids é importante? Porque às vezes o conteúdo não viola as políticas e diretrizes, mas pode não ser adequado para todos os públicos. Por isso, o YouTube tem o objetivo de filtrar esse conteúdo e o adequar para o público-alvo específico daquele tipo de conteúdo, como no caso do YouTube Kids, que visa o público infantil. E vídeos que recebem restrições de idade, ou seja, vídeos que são voltados para o público com mais de 18 anos, não podem ser visualizados sem que a pessoa esteja logada no YouTube ou em aplicativos voltados para o público infantil. E como você sabe que você infringiu um direito no YouTube? Bem, isso ocorre através do claim e do strike. O que seria o claim? O claim é como se fosse um aviso de que você infringiu algum direito autoral dentro da plataforma. Então imagina que eu fiz um vídeo que eu usei o trecho de uma música que não é de minha autoria. Aí o YouTube vai fazer o quê? Ele vai dar um claim me avisando: olha Alan, você está infringindo um direito. Geralmente o claim ele não é tão prejudicial para o seu canal quanto o strike, porque ele funciona realmente como um aviso. Isso vai ficar mais claro quando eu falar de direitos autorais. Já o strike está relacionado às pessoas que infringem as diretrizes do YouTube. Existe uma diferença de quando você infringe os direitos autorais, ou seja, quando você utiliza um conteúdo que não é de sua autoria, ou quando você infringe as diretrizes, ou seja, as políticas que eu tinha explicado anteriormente. No caso dos direitos autorais, você vai levar um claim, e no caso das diretrizes, você leva o strike. O strike, ele é um pouco mais prejudicial para o seu canal. Por quê? Porque você muitas vezes está afetando diretamente o seu convívio com a plataforma. É muito diferente, por exemplo, eu usar uma música que não é de minha autoria,
ou eu fazer um discurso de ódio. São dois pesos e duas medidas diferentes. No caso de eu usar uma música que não é de minha autoria, de repente o YouTube pode dividir a receita, ele pode tomar outras decisões que não vão prejudicar tanto o criador e nem a pessoa que detém os direitos. Já no caso do strike, é realmente quando você infringe um direito, algo que vai machucar as pessoas, e aí o YouTube entende isso como algo mais grave. E aí o que acontece? O seu canal pode levar no máximo 3 strikes. Ele vai falar pra você, vai dar avisos, por exemplo, no primeiro strike. Dependendo da situação, ele pode suspender a sua conta, suspender o envio de vídeos. E se você tomar 3 strikes, o seu canal pode chegar a ser excluído e todos os seus vídeos deletados do YouTube. E para finalizar esse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre direitos autorais. Eu já falei pra vocês diversas vezes que YouTube e originalidade são duas coisas atreladas, mas o que é esse lance de direito autoral? Eu vou dar um exemplo prático pra você. Imagina que você gravou uma música e compôs ela pra fazer uma serenata aí pra sua cremosa ou pro seu cremoso. Você gravou a música, foi lá, passou horas escrevendo, compondo. Quando você viu, você terminou a música e ela ficou incrível. E aí você falou, caramba, essa música vai fazer um sucesso, tanto com o meu cremoso quanto também com as pessoas. Todo mundo vai ouvir, vai se apaixonar por ela. Só que aí, de repente, vem lá o seu amigo Joãozinho, que é muito esperto, ouve a música e fala, opa, e se eu gravar essa música e falar que ela é de minha autoria? Aí o Joãozinho vai lá, grava a música, mostra pra todo mundo, faz um sucesso, e aí você não recebe nenhum crédito por aquilo. Além disso, o seu cremoso ou sua cremosa acaba gostando do Joãozinho lá e não de você. Imagina que situação. Tenho certeza que você ia ficar bem chateado. É assim que funcionam os direitos autorais. Os direitos autorais, eles têm realmente o objetivo de proteger aquilo que é de sua autoria. Então, com os direitos autorais, você pode tanto definir algo que é seu, então você fala, eu criei essa música, eu sou o autor, como também reivindicar os direitos. Então, se você visse lá o Joãozinho que tá falando que a música é dele, você vai falar, opa, pera aí, essa música fui eu que fiz. Então, por isso, os direitos autorais são tão importantes, porque eles irão garantir que aquele conteúdo é de sua autoria. Hoje, os direitos autorais é algo muito importante no YouTube. O YouTube realmente quer que as pessoas sejam originais e tem diversas coisas que acontecem com criadores que não seguem essas regras. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho através da tela, mas antes eu queria comentar um caso de um criador muito famoso que é o Felipe Castanhari. O Felipe Castanhari teve recentemente mais de 80% dos seus vídeos desmonetizados, ou seja, ele não ganha dinheiro com 80% dos vídeos do canal dele porque ele infringiu direitos autorais. Mesmo que o canal Nostalgia seja um canal incrível, um canal que muitas pessoas assistem, um canal que ensina, que educa, que eu realmente sempre indico para as pessoas, ele lida muito com os direitos autorais para mostrar os conteúdos, para ensinar, para passar. E isso teve consequências para o Felipe. Então, se até o Felipe Castanhari, que é um canal incrível, que não infringe nenhuma regra do YouTube, teve consequências com direitos autorais, imagina com você ou com algum outro canal. Então é importante que você siga essas regras. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas e alguns recursos que o YouTube oferece para você não infringir os direitos autorais. Se liga aí! Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que você precisa fazer para contestar um strike é acessar a sua conta do YouTube. Após acessar a sua conta, basta clicar aqui na sua foto de perfil e acessar o YouTube Studio. Após acessar o YouTube Studio, basta vir aqui em outros recursos e selecionar a opção Status e Recursos. Na aba de status e recursos, o que vai mostrar para você se o seu canal levou ou não strike é esta aba chamada status e diretrizes da comunidade. Aqui no meu caso, eu não tenho nenhum aviso ou diretriz, porém, caso você leve algum strike, que eu espero que não, vai aparecer algo semelhante a isso aqui. Depois disso, basta clicar em apelar esta decisão ou appeal this decision, se o seu YouTube estiver em inglês, e aí você vai enviar o motivo do porquê o seu strike deve ser removido. Para explicar então como você pode ver as opções relacionadas aos direitos autorais, eu vou retornar para a versão clássica do YouTube Studio, porque na data de gravação desse vídeo, o recurso que eu vou mostrar para vocês ainda não foi implementado nessa aba. Porém, provavelmente, dependendo da época de quando você vai assistir esse vídeo, o que eu vou mostrar para vocês já pode estar implementado aqui mesmo na aba do YouTube Studio convencional que eu estou trabalhando. Mas eu vou clicar aqui em versão clássica do YouTube Studio aqui embaixo, vou pular essa etapa, e aqui ó, de volta na versão clássica do YouTube Studio, existe aqui a aba de gerenciador de vídeos e notificação de direitos autorais. Provavelmente essa opção será implementada em breve na nova versão do YouTube Studio. Eu vou clicar aqui então, e aqui eu consigo observar quais são os meus vídeos que têm possíveis problemas de direitos autorais. Se você quiser contestar
essa reivindicação ou saber mais informações, basta clicar aqui, ó, em inclui conteúdo protegido por direitos autorais. Depois que você clicar aqui, ó, o YouTube vai mostrar para vocês qual é o problema que ocorreu no seu vídeo. Aqui no meu caso, eu utilizei a composição de uma música que não é de minha autoria. Então ele vai mostrar, por exemplo, qual é a música, no caso que é uma composição, quais são os minutos do vídeo no qual essa música foi cantada. Ele mostra também quem que está reclamando sobre isso, né? Quem mandou essa reivindicação, no caso a gravadora da música. Ele também mostra aqui qual é a política que foi adotada por causa desse direito autoral. No meu caso aqui, ó, toda a receita desse vídeo, ou seja, todo o dinheiro que eu ganhar, vai diretamente para o pessoal dessa gravadora aqui. E aqui você tem mais informações. Caso, por exemplo, esse vídeo tenha algum tipo de restrição de visualização, você também pode ver se ele tá apto a gerar receita ou não. E aqui no caso, se o YouTube, por exemplo, tá falando, ó, você tá infringindo o direito autoral, quando na verdade você não tá, você tem a opção de enviar uma disputa. É semelhante ao que eu mostrei pra vocês no lance do strike. Se eu clicar aqui em enviar uma disputa, eu posso aqui marcar qual é a opção. Então, por exemplo, imagina que o conteúdo é adequado, então eu marquei qual é a opção. Vou clicar aqui em continuar, vou marcar aqui, ó, tenho certeza que o conteúdo é qualificado e clicar em continuar. E aqui você vai fazer uma breve explicação do que aconteceu e marcar essas duas opções. Por último, você vai assinar com o seu nome e clicar em continuar. Vale lembrar que isso só pode ser feito se você realmente detém os direitos daquela música ou daquele vídeo. Então é importante que você só faça isso se você realmente não infringiu nenhum direito autoral. Então eu nem vou continuar aqui, porque eu sei que eu realmente infringi, mas é importante que você saiba como fazer isso, caso no futuro tenha algum problema com direitos autorais. Então o primeiro recurso que eu gostaria de mostrar para vocês é a biblioteca de áudio do YouTube. Eu já estou aqui no meu YouTube Studio normal, que é a versão mais atualizada. Se você clicar aqui em outros recursos, a penúltima opção é a biblioteca de áudio. Clique sobre ela. E o que seria a biblioteca de áudio? Bem, o YouTube basicamente disponibiliza uma biblioteca de músicas gratuitas e com licença de direitos para você utilizar nos seus vídeos e evitar de ter algum tipo de problema de direitos autorais. Você pode fazer o download desses áudios e também dos efeitos sonoros, e todo o conteúdo disponível nessa biblioteca é isento de royalties, ou seja, você pode usar livremente nos seus vídeos que não terá nenhum problema. E aqui, ó, é bem legal, porque tem muita música boa. Você também pode filtrar aqui por gênero, pelo estilo da música, se vai ser uma música mais romântica, uma música mais vibrante, pelos instrumentos que são tocados, pela duração da sua trilha, pelo tipo de atribuição. Tem músicas, por exemplo, que você precisa atribuir créditos na descrição do seu vídeo, tem músicas que não. E aqui, ó, basta escolher, você pode ainda pré-visualizar a música e clicar aqui para fazer o download. Como eu falei, esse é um download gratuito e você pode usar todas as músicas disponíveis nessa biblioteca sem nenhum problema. Agora, se você está procurando um efeito sonoro, você pode clicar aqui em efeitos sonoros e fazer o download. Tem diversos tipos de efeitos que você pode explorar e é bem legal. Eu queria te convidar mesmo a conhecer, porque tem muito conteúdo bacana e o melhor é que você pode utilizar sem ter nenhum medo de infringir algum direito autoral. Eu queria falar um pouquinho para vocês, antes de mostrar o próximo recurso, sobre o YouTube e a lei do Fair Use. Como que funciona isso? O YouTube nasceu originalmente nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos existe uma lei que delimita o uso justo de um conteúdo que não é do seu direito. Então imagina, por exemplo, que eu estou gravando um vídeo educativo e eu uso um determinado trecho de um filme que não é do meu direito. Se aquele trecho estiver dentro de um contexto que realmente faça sentido utilizar e que eu não use muito daquele conteúdo, eu posso considerar esse conteúdo como um uso justo. Essa é uma conversa um pouco mais difícil, porque realmente o YouTube ele tem passado por uma transição e quem determina qual é esse limite de uso justo são as gravadoras, são as pessoas que detêm os direitos, mas é importante que você saiba. Então, em certos casos, as leis de direitos autorais não se aplicam. São estes os casos de uso de materiais para realizar vídeos de críticas, comentários, jornalismo, ensino, bolsa de estudos ou pesquisa. Vemos muitos vídeos assim no YouTube com abordagens de paródias, reacts, remix e comentários. O uso justo dos materiais é a autorização principalmente nos vídeos ligados à educação. Então, geralmente, quando você fizer um vídeo ligado à educação e utilizar isso para um contexto, claro, utilizando com moderação, o seu vídeo pode se encaixar na lei do Fair Use. E caso o seu vídeo receba algum tipo de reivindicação de direito, existem 3 maneiras de resolver isso. Primeiro, você pode aguardar até expirar. Geralmente esses avisos expiram depois de 90 dias. Então você pode visualizar isso em detalhes e esperar um pouquinho até terminar esse aviso.
E vale lembrar que o YouTube existe a escola de copyright, que é bem legal, vou até mostrar pra vocês. Essa escola de copyright é um curso sobre direitos autorais no YouTube. Você pode assistir esse vídeo e ir fazendo os testes. É como se fosse realmente um mini curso no qual você pode aprender ainda mais a fundo sobre os direitos autorais. Ainda você também tem a opção de solicitar uma retirada, como eu já tinha mostrado para vocês. Então, se você possui direito sobre aquela música, sobre aquele trecho, você pode enviar uma contestação para o YouTube. E a terceira opção, que é a que eu considero mais difícil, é você tratar diretamente com a pessoa que detém aqueles direitos. Aconteceu um caso, por exemplo, também com o Felipe Castanhari, que eu lembro que ele tinha perdido a monetização de alguns vídeos, e ele entrou em contato diretamente com a Sony, que era a pessoa que estava realmente tirando esses direitos do Felipe Castanhari. Então ele conversou com a Sony, explicou todo o contexto, e aí a Sony retirou esta notificação do canal dele. Claro que essa é uma opção um pouco mais difícil, mas é bom que você saiba que existe essa opção para você também. E aí você pode estar pensando, poxa Alan, mas isso pode prejudicar meu canal e esses direitos autorais podem me bloquear, me impedir de produzir conteúdo. Na verdade não, o objetivo do YouTube com a proteção de direitos autorais, como eu já tinha falado, é permitir que você tenha mais liberdade de criação e que principalmente você possua propriedade sobre aquilo que você criou. Como eu falei, é muito chato você criar um conteúdo original e ver alguém copiando. E é por isso que o YouTube possui programas que incentivam a originalidade de conteúdo nos vídeos. Um desses programas é o YouTube Trusted Flaggers. E o que seria esse programa chamado YouTube Trusted Flaggers? Basicamente, o YouTube dá a opção de você denunciar algum vídeo que está infringindo o direito autoral. Então imagina que você gravou uma música lá, como o exemplo que eu dei, e a pessoa foi lá e copiou aquela música. Você pode falar para o YouTube, olha YouTube, esse vídeo aqui é do meu direito, ele está infringindo direitos autorais e eu gostaria que você tomasse alguma providência. Então você vai enviar para o YouTube uma notificação, ele vai analisar e se aquilo realmente for verdade, se aquele vídeo estiver realmente infringindo o direito autoral, o YouTube pode tomar algumas providências, chegando até remover aquele vídeo que infringe o seu direito. Então o que você pode fazer aqui é, primeiro, escolher o vídeo. Então o que acontece? Imagina aqui, por exemplo, que esse vídeo está infringindo algum direito autoral. Eu posso clicar aqui nesses 3 pontinhos e clicar em denunciar. Em seguida, você pode escolher uma opção, mas o que importa aqui, ó, é viola os meus direitos. Então se viola algum tipo de direito, você pode clicar aqui. E aqui tem uma opção, ó, viola meus direitos autorais, invade minha privacidade. Aqui no nosso caso é o viola meus direitos autorais. Depois basta clicar em próximo. E aqui o YouTube vai te redirecionar para uma página com diversas informações, mas o que importa, depois de você ler, é clicar nesse botão azul. Depois você tem que marcar aqui que você não é um robô, a não ser que você seja um. E aí o YouTube ele vai te redirecionar para algumas opções. Então você pode marcar aqui qual opção se enquadra. Então, por exemplo, eu apareço nesse vídeo sem permissão. E você pode vir aqui na Central de Políticas e Segurança para saber quais providências você deve tomar. Então essa é uma opção bem legal que pode te ajudar a manter os seus direitos e pode ajudar que as pessoas não copiem o conteúdo original que você criou. Existem ainda alguns formulários online que você pode visitar, no qual você pode enviar e entrar em contato com o YouTube. Mas eu não vou mostrar isso porque o que é importante nessa aula é que você entenda o que são os direitos autorais e por que eles são importantes para você. Então foi isso, pessoal. Eu sei que essa aula, como eu falei, seria um pouquinho mais maçante, seria muito falatório, mas fique tranquilo porque a gente vai começar a ficar ainda mais prático e vai ficar ainda mais divertido. E na próxima aula iremos falar, ó, sobre dinheiro, um assunto que eu tenho certeza que você tem muita dúvida, então vai ser muito interessante. Nos vemos na semana que vem e até mais. Tchau, tchau!